Estou com fome de Deus. Irmãos, eu estou com fome, irmãos. Estou com fome. E essa fome eu não quero que passe não, irmãos. Essa fome eu quero ficar com ela direto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro. Irmãos, é um mistério Pedro escrever, sabia? Pedro ter escrito um livro era um mistério, porque ele era um cara sem estudo. Pedro era um cara que era pescador, era aquele cara que, se fosse aqui no Mato Grosso do Sul, ele seria o cara da fazenda. Ele seria o cara chucrão lá da fazenda. Peão, Pedrão Peão. Ia ser o Pedrão. E ele ter escrito este livro, eu vejo assim o quanto a obra do Senhor é transformadora para nós, né? É Deus, né, irmão Sebastião? É a obra transformadora de Deus. Se ele tirar o cara lá da... Se fosse nossa, ele tiraria o cara da fazenda. É você, irmão? Assim? Aleluia! E Deus dá, né? É interessante, quando eu leio Atos no capítulo 4, que Pedro, não lembro quem mais estava com ele, se André, só sei que ele vai à frente, né, dos sacerdotes lá, porque eles estavam pregando, anunciando e causando já um burburinho lá. Os sacerdotes chamam eles e começam a questioná-los, né, e pegar no pé deles para eles pararem de falar de Jesus. E é interessante, o texto deixa bem claro assim que eles se admiraram por ver que aqueles caras caminharam com Jesus. Assim, porque, irmãos, eu acho tão legal que o Evangelho ele é transformador, não só para o nosso espírito, ele nos transforma na cultura. É interessante isso, né? O Evangelho nos dá, não só nos dá a salvação, mas eu vejo que ele transforma a nossa cultura, ele muda. O cara antes era drogado, viciado, o cara vivia na rua, o cara era dependente químico, sabe? E de repente Deus entra na vida do cara e o cara se torna alguém na vida. Eu vejo isso na vida dos discípulos, porque os discípulos eram homens simples, eram pescadores. Eles eram homens simples, grande maioria deles eram pescadores, né? Era o cara da roça, o cara do simples mesmo, né? E aí eu vejo lá em Atos no capítulo 4, eles batendo de frente com os sacerdotes, assim, no mesmo nível. E o sacerdote falou assim: esses caras andaram com Jesus, porque Jesus estava trazendo transformação para a sociedade, não só no sentido espiritual, de cura e tudo mais, mas Jesus estava trazendo ensino para o povo, estava fazendo com que o povo crescesse o nível intelectual do povo. Eu vejo isso de uma forma maravilhosa na Bíblia. Irmãos, eu gosto de palavras rebuscadas. E eu peguei essa paixão por causa da Bíblia. Porque eu pegava aquelas Bíblias na versão mais antiga e tinha aquelas palavras assim que você falava assim, né? Aí você tinha que ir lá olhar. Você achava que era palavrão, quando você ia ver, não era palavrão, era uma palavra de medo. Que era palavra difícil, era palavra rebuscada. Então eu gosto disso, né? Então assim, ler a palavra do Senhor é enriquecedor, né? Eu vejo o quanto é enriquecedor para a nossa nação. A gente tem uma escola bíblica dominical onde a gente conta histórias para as crianças e alimente o coração das crianças a vontade de elas lerem a Bíblia. Olha que coisa tremenda, né? Em nome de Jesus, que a gente continue tendo, né, essa paixão em não deixar coisas como o trabalho com as crianças de lado, a escola bíblica dominical de lado, assim por diante. Isso traz valor para nós. Mas vamos orar? Vamos orar? Deus, eu agradeço, Senhor. Como eu falei, Senhor, eu estou com fome. Meus irmãos estão com fome também. E nesse momento, Senhor, o Senhor veio trazer para nós uma palavra, Deus, uma palavra boa nos nossos corações. Nós queremos nos deleitar na Tua mesa, Senhor, sentar na Tua mesa, partilhar do pão contigo, nos alimentarmos com o Senhor nessa hora, desse alimento, Senhor, tão precioso que é a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Deus.
Eu amo a tua palavra. A tua palavra é vida para nós, Deus. Ela transforma a nossa mente, ela transforma o nosso coração, Deus. Pai, como amamos a tua palavra, Senhor. O que faz um bando de gente vir num lugar, quarta-feira à noite, podia estar em casa, dormindo? Deus, a gente está aqui porque nós amamos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é refrigério para o nosso coração. A tua palavra, ela traz consolo ao nosso coração. A tua palavra aquece o nosso coração. A tua palavra tira a angústia, a tua palavra tira o medo. E nesse momento, Senhor, eu peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, sirva-nos com a tua palavra, sirva a nossa mesa, Senhor, com a tua palavra, Pai. Possamos nos alimentar da tua palavra e realmente, Senhor, nos aprofundarmos e bebermos da tua palavra e aplicarmos isso na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Eu queria pegar 2 textos dentro do livro da carta de 1 Pedro. Eu quero pegar 2 textos aí e vamos conversar sobre ele. Hoje eu trouxe algo bem simples, mas muito legal. Vamos ler o primeiro versículo que eu quero ler com vocês. É 1 Pedro 1, no capítulo 1, versículo 13. O versículo 13 diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Essa palavra me chamou muita atenção. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus. Irmãos, Jesus Cristo se revela a nós até hoje. É possível Jesus se revelar a nós até hoje, irmãos? Né? Senão a gente não estava aqui. Se fosse para ouvir história velha, a gente não estava aqui, né? Então Cristo, ele se revela a nós ainda hoje. E louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Mas vem aí uma palavrinha que me chamou muita atenção, e eu já falei, que é o sejam sóbrios. Pedro, ele usa essa mesma expressão 3 vezes dentro desse capítulo, dentro desse livro, um livro pequeno, um livro aí do que? 5 capítulos, né? Um livro pequenininho, curtinho, e ele traz 3 vezes essa mesma mensagem. A segunda palavrinha, o segundo versículo que aparece, sejam sóbrios, está no capítulo 4, versículo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4, 7. Isso. 1 Pedro 4, 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Parece até pregação do Cariano na rua lá. O fim está próximo, né? João Batista, se arrependam, né? O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E aí última aparição desse nome, dessa palavrinha sóbrio, está no capítulo 5, versículo 8, que diz assim, cadê? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Se a gente parar, pegar e ler os três versículos, eu creio que dá para dar um caldo bom aqui, hein? Dá um caldo bom. 1,13 diz que nós precisamos estar preparando o nosso entendimento, porque Cristo vem com revelação. Cristo vem com revelação, porque Cristo é revelado ao nosso entendimento. Então, por isso que nós precisamos ser sóbrios. O que é ser sóbrios, irmãos? Sóbrio, a gente muitas vezes está muito associado ao cara da bebida, né? Mas não é somente essa ideia, do álcool, da droga, né? Tô limpo, não é só isso. A ideia de ser sóbrio é aquele cara que ele está consciente, é aquele cara que ele está atento.
Só que não é isso. Eu procurei no dicionário sóbrio, tem aquela ideia do cara que ele é comedido, ele é na medida certa, ele é centrado, ele é um cara que sabe onde tem que estar, ele sabe o que tem que falar, ele sabe como tem que agir. Isso é ser sóbrio. Então, quando Pedro fala para nós assim, sejam sóbrios, ele está falando para nós assim, olha, sejam, se eu pudesse trocar, sejam sábios, estejam ligados, estejam conscientes, estejam atentos às coisas, porque primeiro Cristo se revela, e nós precisamos entender, irmãos, que eu entendo assim, pelo menos eu entendo assim, que nós não podemos nos contentar com o pouco que a gente recebeu. Por isso que eu falei, eu estou com fome, e essa fome eu não quero que ela passe. Eu quero que essa fome ela esteja sempre maior ainda, Porque, irmãos, vocês já me ouviram falar isso aqui já. Irmãos, quando eu penso que Deus criou o universo, que Ele criou todas as coisas, eu penso assim, cara, tem muito para mim conhecer de Deus. Deus me manda. É mais ou menos assim a dinâmica do Lucas. Eu quero cada vez mais de Deus, E esse revelar de Jesus Cristo, eu também entendo que ela é para o momento certo e para a hora certa. Eu creio que Deus, Ele escolhe o momento certo para revelar as coisas certas para nós. Vamos lembrar das parábolas de Jesus? As parábolas de Jesus eram para causar o entendimento do povo. Era para fazer com que alguns entendessem e outros não. Tinha horas que os discípulos falavam, mestre, nós não entendemos nada. Dá para o senhor explicar para nós, que nem a parábola lá das sementes, do semeador que saiu jogando semente e tal. Eles não entenderam nada. Eles chegavam para ele e falavam, mestre, agora dá para o senhor ensinar para nós o que quer dizer esse negócio aí? Então, Jesus, ele tinha o tempo certo para falar. Assim como Lázaro, ele não foi, no primeiro momento, não foram consultar Jesus, mas ele foi na hora que ele tinha que ir, porque Deus tinha um propósito para aquela hora. Assim, irmãos, eu creio que Jesus vem ao nosso encontro na hora que ela é necessária. Nada foge ao controle das mãos de Deus, não é verdade? Deus ele não erra, Deus não chega atrasado. A gente já ouviu várias vezes essa frase, Deus não erra, Deus não chega atrasado, a bênção de Deus vem na hora certa, Só que o que é interessante, irmãos, é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Se a gente parar para pensar, foi muito tempo para o povo chegar na terra prometida. Foi muito tempo para Abraão receber a promessa. Foi muito tempo para o Messias, que era o da promessa, vir. Se nós formos olhar para a Bíblia, nada no nosso tempo. E Deus revela quando há o propósito dele. Não sei se, às vezes eu penso assim, às vezes Deus tem que ter paciência com a gente, porque a gente é meio burrinho, A gente é meio lento para algumas coisas. E às vezes Deus quer encharcar a igreja com um avivamento, às vezes Deus quer encharcar a igreja com um óleo novo, com vinho novo. Só que a gente não aguenta ainda tudo que Deus pode mandar sobre nós. E Deus tem que mandar uma gota a gota para nós. Porque a gente ainda está, sabe aquela dinâmica do leite, No capítulo 2, inclusive, Paulo fala isso, No capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas desejam genuíno leite espiritual para que Ele lhes dê o crescimento, Bom, somos nós, Só que é interessante que ele fala, Pedro ainda, ele não fala que vai ser criança do resto da vida. Pedro não fala que a gente vai ser criança do resto da vida. Ele não fala que a gente vai ficar o resto da vida tomando leite. Ele fala assim, como criança recém-nascida, deseja para que vocês vão crescendo, seja dado para o crescimento. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele tem algo para nós sempre. E eu preciso pedir para Deus, me ajuda a entender essa tarefa que o Senhor me deu. Porque eu imagino que as coisas espirituais, irmãos, sejam como um degrauzinho de uma escada. Nem era isso que eu ia pegar assim, Eu imagino que as coisas espirituais sejam como um degrauzinho de uma escada. Se você pula do primeiro para o terceiro,
você pode cair. E é necessário que você passe pelo segundo degrau para você entender o terceiro. Então eu imagino que as coisas no reino de Deus são assim. Ontem eu estava conversando com o pastor. Algumas coisas Deus começou a tratar na minha vida, coisas, irmãos, da primeira igreja que eu frequentei, da igreja que eu fiquei por 14 anos, que Deus começou a tratar agora aqui. Você assim, uau, agora? Deus tem um tempo para todas as coisas, mas nós precisamos ficar ligados, irmãos, na revelação do que Deus tem para nós. Será que o nosso coração está atento? Eu também fico pensando nisso, sabe, irmãos? Às vezes não é que Deus demora ou atrasa, mas às vezes Deus está querendo fazer, Deus está dando sinal, Deus está dando dica, e a gente ainda é os caras chucro lá na fazenda ainda, que não consegue entender o que Ele quer. A gente ainda é uns pescadores lá ainda. Jesus não chamou pescadores porque Ele queria montar um comércio de pesca. Na verdade, os caras chamaram para ser, eram pescadores, mas Jesus falou assim, ó, vem comigo, que eu vou fazer vocês pescadores de alma. Jesus, nós precisamos passar por um amadurecimento. Irmãos, é interessante que nós precisamos, às vezes Jesus está falando conosco, às vezes está vindo a revelação de Deus, mas nós ainda estamos na situação pequena ainda. Nós ainda estamos preocupados com coisas que Deus fala assim, meu filho, supera isso, vem para o novo que eu estou trazendo para você. Meu filho, deixa isso para o lado, vem, tem um novo caminho, tem uma nova direção para você. Então, irmãos, quando eu vejo a Bíblia, sejam sóbrios, eu vejo isso, seja comedido, esteja atento, esteja ligado, porque Cristo, primeiro dos 3 versículos, Cristo irá se revelar para nós, mas nós precisamos estar ligados e atentos no que é necessário estarmos ligados, porque se nós ficarmos perdendo tempo com outras coisas, a gente não vai amadurecer no aspecto espiritual. Se nós estivermos preocupados com, seja lá o que for, né? Se a nossa atenção maior não for a intimidade com Deus, se a nossa intenção maior não for crescimento espiritual, a gente vai continuar sempre como crianças, né? Irmãos, sabe qual que é o adulto que ainda pensa como criança e age como criança? O adulto que sofre com doença mental, né? Porque ele tem o corpo de um adulto, mas a cabeça dele é de criança ainda. E tem muito crente talvez assim, né? Débil, mental, né? Irmãos, misericórdia, Jesus, misericórdia. Por quê? Às vezes o cara está 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, o cara ainda está necessitando do leite ainda, né? Ainda está necessitando do leite. Graças a Deus a Sofia, ela só tomou a medida da forma, a única vez que deve foi a primeira mamada, para eles saberem se o bebê tinha sucção mesmo ou não lá, né? E já rapidão ela pegou. Irmão, a gente tem que ser assim, ó. Tem que pegar as coisas de Deus assim, rapidão. Só que nós precisamos ser sóbrios. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com essa lição? E é interessante que se nós lermos o capítulo 2, já que eu até entrei nele, é interessante, quer ver? Deixa eu ver qual é o versículo. Ele fala que nós somos, ele também fala várias vezes isso na carta, que nós somos como forasteiros. Deixa eu ver aqui, eu até anotei isso aqui. Ó, 2:11 diz assim: amados, peço a vocês que, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que com eles os acusadores e malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu paro para aqui, irmãos, qual que é o nosso status de crente hoje? Eu acho que o nosso status de crente hoje devia ser ET, extraterrestres, porque nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo, e é por isso que nós precisamos ser sóbrios. Deus, Ele vai dar as pistas para nós, os caminhos, através da revelação de Cristo, e nós precisamos entender que, opa, se eu estou nesse mundo, eu não preciso me perder nas paixões humanas, que é isso que ele está falando aqui. Quando pode cair paixões carnais, paixões humanas.
E muitas vezes nós nos prendemos, perdemos tempo com coisas triviais e esquecemos as coisas do reino de Deus. E nós temos que pensar, não estou dizendo que a gente vai parar de trabalhar hoje, o nosso trabalho secular, para ficar só na igreja, que é errado a gente fazer outras coisas, que é errado jogar um futebolzinho, que é errado, irmãos, eu falo futebol, eu nem jogo futebol assim, mas é errado, a gente fala, não é isso, não é isso. Em primeiro lugar, eu sou forasteiro, eu não pertenço a esse planeta, eu não pertenço a essa situação aqui, e eu acho que é isso que Pedrão está falando para nós. Pedrão está falando para nós assim: Tatiana, sejam sóbrios, estejam ligados, sejam maduros, sejam atentos, sejam comedidos, sejam sábios, porque vocês são forasteiros, vocês estão aqui, mas quando o crente morrer, o crente não morre. Já falei, se ele fecha o olho aqui, abre no céu, ele muda de endereço, irmão. O crente não morre, o crente muda de endereço, né? Saiu da terra e apareceu onde? Mudança, irmão, de mudança de malicuia, né? A gente chega lá no céu, lá, entendeu? Então nós precisamos entender o nosso status. Qual é o nosso status hoje? É mais ou menos assim, como se Pedro fala assim, ó, cara, fica ligado, você é forasteiro, você vai para um lugar diferente, está de passagem, mas enquanto vocês estão aqui, fique atento, porque Cristo há de se revelar a vocês. E é interessante que, se você ler a carta, Pedro está falando, ele começa falando assim, olha, no primeiro capítulo aqui, ele fala assim, olha, bendito seja Deus pela vida de vocês, porque vocês creram em Jesus sem mesmo nem tendo conhecido Ele. Acho que é o versículo... enfim, é o capítulo 1, depois vocês veem lá. Mas ele fala assim, olha, vocês nem conheceram Jesus. Irmãos, olha que coisa, né? Bendito é aquele que creu no nome do Senhor e permaneceu na palavra dele, mesmo sem o conhecerem. Somos nós. Nós somos esses peregrinos. Só que para isso, por isso que nós precisamos da revelação de Jesus. Porque Jesus não vai voltar de novo. Quando ele voltar, irmãos, ele volta para nos buscar. É diferente, né? Não volta mais para nos ensinar. Então por isso nós temos a revelação. Oi? 1:8. Aí, ó. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Aleluia. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Aleluia. É os crentes da Batista em Itatiaia. É nós, irmãos, é nós, né? Que cremos em Deus sem nem ter visto Jesus. Irmãos, olha que coisa, né? Esses crentes devem ser doidos mesmo. Quem deve ser doido? Quem tem que ser tudo internado. Porque a gente crê em Jesus sem nem ter conhecido esse Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Por isso nós precisamos ser sóbrios. E por isso nós precisamos entender que Cristo, Ele há de se revelar a nós o tempo todo. Agora pula comigo, capítulo 4, versículo 7. Vamos voltar lá no 4:7, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Oração é a espada, é a ferramenta principal do crente, não é não? Porque eu penso assim, não estou fazendo alusão ao texto de Efésios no capítulo 6 lá da armadura espiritual, não, mas a oração, irmãos, a oração é a munição do crente, é o renovo do crente. E como que a gente renovar? Por que é tão bom a gente chegar aqui, ajoelhar e orar? Por que é tão bom a gente... Porque alguma coisa acontece que a nossa bateriazinha espiritual se carrega. Então, oração, ela é fundamental para o crente, e principalmente porque os dias finais estão próximos. E Paulo escreveu isso, ó, irmãos, ainda bem que o tempo de Deus não é na cronologia humana, né? Senão a gente não estava nem aqui para contar a história, né? A gente não estava nem aqui para contar a história. Irmãos, mas nós precisamos ser sóbrios, porque o fim de todas as coisas estão próximos. E os nossos dias, irmãos, são dias tenebrosos. Eu tenho medo dos nossos dias, porque a fé no coração de muitos já está se esfriando. Existem pestes, olha aí o Covid, guerras e rumores de guerras. Irmãos,
Quando Jesus vem, não sei, mas eu não vou ficar marcando no ponto, não. O fim de todas as coisas estão próximos, por isso sejam criteriosos e orem. Ele junta 3 coisas aí, ele fala do final dos tempos, ele fala de sermos criteriosos e ele manda a gente orar, no mesmo versículo. Então, irmãos, a oração, ela tem que ser baseada na mentalidade de que o fim está próximo e que nós precisamos ser seletivos com as coisas. Ser criterioso é estabelecer critérios, é estabelecer regras para algo, para orar, para viver como crente. Como eu falei, irmãos, eu tenho uma vontade, sabe, ainda bem que assim, eu tenho uma vontade muito grande de ter uma chacrinha. Eu gosto assim, de ir para o meio do mato. Mas, irmão, se eu tivesse uma chacrinha, eu nem queria vir para a igreja. Porque durante a semana você trabalha, no final de semana você vai fazer o quê? Você tem uma chácara para deixar lá? Para ir enquanto tem feriado? Não. Então, assim, é pecado ter uma chacrinha? Claro que não. Mas eu preciso ser criterioso, preciso ser sóbrio, preciso ter sabedoria. Entende? É pecado o crente ficar em casa quando ele está cansado ao invés de vir para a igreja? Claro que não é pecado. Mas ele deixa de ganhar. Ele deixa de crescer. Por isso que nós aqui, louvado seja Deus pelas nossas vidas aqui, né? Porque nós estamos dedicando um tempo de excelência, de crescimento. E glória a Deus pela vida de quem está assistindo na internet, né? Porque nós estamos fazendo o quê? Dando um passo em direção, porque o fim está próximo, irmãos. E o crente não pode esquecer que o fim dos tempos está próximo. O crente não pode esquecer que Jesus está voltando, irmãos. Se Jesus voltasse hoje no final desse culto, nem da igreja não sofri na Kesner, mas eu estou pronto. Vocês estão prontos? Se hoje pedissem a nossa alma, né? Se hoje pedissem, se chegassem diante de Deus lá e falassem, olha, ele está Lucas, né? Tira a vida dele, toca na vida dele. Não é que nem aconteceu com Jó lá, não foi tirado a vida de Jó, mas foi tirado dos filhos de Jó, né? E aí, irmãos, quem sabe a hora que vai morrer? É só o peru que sabe que vai morrer no Natal, o porquinho que sabe que vai morrer no Natal, né? Só, irmãos, de resto, né? A gente não sabe quando vai chegar o glorioso dia do Senhor, onde nós vamos conhecer o Senhor face a face. Irmãos, eu amo essa ideia. Ao mesmo tempo que dá medo no nosso coração, porque a gente sabe que é algo que não está na nossa mão, mas, puxa, eu sei que Deus está ali me esperando. E é por isso que eu vivo a minha vida com critérios. É por isso que eu vivo a minha vida buscando ser sóbrio. E é isso que Pedrão está falando para nós. Tião, seja sóbrio, cara. Marlene, seja sóbrio. Porque o Senhor, o dia do Senhor está próximo. Sejam criteriosos. Saiba onde você vai investir o seu tempo. Saiba como você vai gastar a sua energia. Saiba como você vai aproveitar os seus dons. Porque o fim dos tempos está próximo. Então nós precisamos remir o tempo, né? Precisamos remir o tempo, irmãos. E cada vez mais os dias parecem estar mais corridos. Hoje para mim parece que o dia passou assim. Parece que eu fiquei o dia inteiro em função daquele negócio lá. Impressionante. Parece que eu fiquei o dia inteiro em função daquele troço lá. Meu Deus do céu, cara. Era só uma função só. Fiquei o dia inteiro resolvendo um pepino lá, irmãos. Né? E você fala assim, eu já estou aqui, daqui a pouco acabou o dia, e amanhã de novo, e aí vai. Você fala assim, meu Deus. Então nós precisamos remir o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar. Irmãos, crente tem que visitar, crente tem que orar, crente tem que jejuar, crente tem que ler a Bíblia, crente tem tanta coisa para fazer, não é não? Então, se a gente não otimizar o tempo, graças a Deus, Deus me livrou do vício da Netflix, cara. Porque eu estava lá assim, três episódios um atrás do outro. Se for só 3, cada um 50 minutos, calcula, dá 2h30, só você parar de assistir. Rapaz do céu, e passa assim, 2h30 passa assim, você assistindo um filme, e eu falo assim, meu Deus do céu, quanto tempo inútil, o que aquilo aproveitou na minha vida? Tá, é um descanso ali, sabe, não é pecado assistir um seriado, assistir uma novela, assistir um filme, mas a gente tem que remir o tempo está acabando, irmãos, né? O timer no relógio de Deus já está chegando aí, o Pedrão está falando para nós, né? Então nós precisamos ficar ligados como igreja.
precisa ganhar tempo e não perder tempo, né? Então, olha, o que o crente tem que fazer? Ele tem que orar. Então, que momento do dia a gente está separando para orar? E eu penso assim, irmãos, a gente tem que estabelecer horários, não adianta. Eu coloco o meu celular para despertar. Porque se eu não coloco para despertar, eu esqueço, irmãos. Eu esqueço. Cansei várias vezes. Eu sou tranquilo para falar para o pastor, esqueci de vir orar aqui. Entendeu? Porque, irmãos, a gente está fazendo outras coisas. Aí quando você vai ver, a hora voou, e assim foi. Então, por isso que a gente tem que otimizar o nosso tempo, colocar o horário. Qual que é o horário de orar? Não, ó, essa semana eu ainda não orei, não jejuei. Eu vou marcar um jejum essa semana. Inclusive eu tenho que reativar meus jejuns. Porque, né, fiquei meio sem vergonha essas 2 últimas semanas aí. Irmãos, a gente tem que entender o tempo. Eu sou muito tranquilo falar isso para os irmãos, porque eu acho que é hipocrisia eu falar que eu sou super, né? A gente tem falhas. Eu sei que o pastor às vezes também tem as falhas dele, vocês não conseguem ler as 3 vezes a Bíblia no dia lá, e assim vai. Mas, irmãos, por quê? Porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Tem um monte de coisa para fazer. Tem que trocar a fralda da Sofia. Irmãos, você vai trocar a fralda da dor, e aí você está terminando de trocar a fralda. Aí faz o xixizinho. Aí faz o cocôzinho, você vai lá, tudo de novo. Antes eu saía meia hora, antes de sair para algum lugar, eu me preparava para sair, me preparava meia hora antes de sair, né? Agora, irmãos, é 1h30, no mínimo. Hoje de manhã eu fui dar uma aula de direção, né? E era na Guaicurus, perto da casa do senhor, lá na escola dinâmica, perto da casa de vocês lá. Eu moro lá do aeroporto, então eu atravessei a cidade para mim. Falei, cara, só de trajeto é 30 a 40 minutos. Então eu falei assim, olha, e eu ainda tenho que calcular o tempo que eu vou ajudar a Kézia, né? Trocar, dar o banho, porque pelo menos eu faço grosso com a Kézia, para não ficar sobrecarregado em casa. Irmãos, se a gente não coloca no caldo no momento da gente ler a Bíblia, esquece, a gente não vai ler a Bíblia. Entende? Por isso que nós precisamos criar um método, uma rotina, né? Estabelecer critérios. Como ver o vídeo na internet. Se você que está assistindo aí, né? Se você não, irmãos, se a gente não separar o tempo, eu penso assim, vou usar até uma fala do Rodrigo. Se você não tomar seu banho, escovar os dentes, se não sentar na frente do celular ou da televisão para assistir o culto, você vai assistir o culto de qualquer jeito. Aí a gente vai estar dando o resto de tempo. Então, assim como a gente vem para a igreja, a gente tem que se preparar também para assistir o culto online. Né? Quando eu atendo muito paciente online também, né? E aí eu faço isso, irmãos. Eu troco de roupa, eu tomo banho, passo desodorante, escovo o dente. O cara vai sentir meu cheiro? Não vai. O cara vai saber se tem um negocinho no dente? Não vai. Entendeu? Mas eu preciso me preparar mentalmente para aquele momento ali. Eu preciso entrar na figura do psicólogo. Da mesma forma, para ver o vídeo na internet, para ler a Bíblia, a gente tem que entrar no papel do crente ali. O crente tem que ser o tempo todo, né? Mas vocês me entenderam onde eu quero chegar, né? A gente tem que colocar o papel do discípulo ali, fazer, opa, não, isso é meu tempo, não li a Bíblia hoje, põe isso lá para despertar, e assim vai. Porque, irmãos, o dia que o fim de todas as coisas estão chegando. E nós precisamos orar e sem cessar. É o que a Bíblia diz. Nós precisamos orar. Jesus, cara, quando Jesus orava, eu fiquei envergonhado quando eu penso na minha vida. Pois Jesus tinha um tempinho onde Jesus estava, perdeu Jesus, cadê Jesus? Não está lá orando. Cara, Jesus foi o exemplo. Jesus precisava estar orando. Cara, Jesus tinha uma conexão, acho, neural com Deus, sabe? Uma conexão, sei lá, um troço muito doido assim. Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele precisava estar orando. Jesus precisava estar jejuando. E aí chega lá o caso dos discípulos lá que tentaram expulsar o demônio lá. Não conseguiu. Jesus falou assim: calma aí, Luquinhas. Ô Luquinhas, você está aprendendo, querido? Para você expulsar alguns tipos de demônio, você tem que estar em jejum e oração, meu querido. Se não tiver em jejum e oração, nem demôniozinho pequeno você não vai conseguir expulsar, não. Então nós precisamos entender que o crente tem que estar revestido. Como o crente vai estar revestido, irmãos? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Entende? Palavra do Senhor. Estava vindo para cá um cara cristão, né? Está saindo de um divórcio, me perguntando sobre masturbação.
Assim, Lucas, cara crente, né? Assim, Lucas, um crente meio, né? Lucas, o que você acha da masturbação? Mas assim, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista técnico. Eu falei assim, cara, primeiro de tudo, né, do ponto de vista espiritual, eu falei assim, cara, para me desviar de qualquer tipo de pecado, inclusive os pecados de ordem sexual, eu preciso entender que primeiro a minha vida tem que estar escondida na palavra. Então eu estou louvando o tempo todo, e eu estou na palavra o tempo todo. Irmãos, não sei se é com vocês. Vocês já perceberam que quando a gente está fraco na fé, fraco espiritualmente, a gente fica mais suscetível ao erro, ao pecado? Se o crente não está lendo a Bíblia, ele está pecando. O crente que não lê Bíblia peca. O crente que não lê Bíblia, eu não estou falando só de masturbação, de pecado de ordem sexual, estou falando do crente que fica estourado, que xinga, que deixa de dar testemunho, assim vai. Então a gente precisa se revestir, irmãos. A palavra de Deus é revestimento espiritual. A leitura bíblica e a oração é revestimento espiritual, né? E o último versículo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. Cada hora ele acrescenta alguma coisa, vocês já perceberam? Antes ele fala assim, o primeiro ele fala sóbrio e... Quer ver? 1:13. Ele fala sobre ser sóbrios e esperar inteiramente na graça. Aí depois ele fala ser sóbrio e mais alguma coisa. Foi o 4 que era sobre ser sóbrio e criterioso. Agora o 5, olha o que ele fala, o 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. Porque o crente não pode marcar bobeira. Porque o crente o tempo todo tem que estar vigiando. Porque o crente o tempo todo tem que ficar vendo se a vida dele, se a intimidade dele com Deus, se ele está dando brecha, se ele não está dando legalidade, se ele está vivendo propósito com Deus, se ele realmente está tendo santidade, se ele realmente cuidou de falar de certo com o irmão. Irmãos, é difícil ser crente, porque eu posso vir aqui e falar de uma forma atravessada do irmão Sebastião, fechar o coração do irmão Sebastião, e se o irmão Sebastião nunca mais querer voltar na igreja. Então o crente tem que ser vigilante e cuidadoso até nisso. Então o crente tem que ser vigilante o tempo todo. O crente não pode dormir. O crente não pode dormir. O crente não pode ficar apegado a coisas que tirem ele do foco, né? O crente tem que estar o tempo todo firme na palavra, né? Por quê? Porque o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor de nós, fugindo como procurando alguém para devorar. Por isso a gente tem que estar vigilante. Porque, às vezes Satanás não vai te atacar diretamente, né? Mas ele vai colocar uma situação ali, uma picuinha. Às vezes Satanás, o capiroto, o pé sujo, né? A mão peluda. Ele não vai aparecer na sua frente e dizer: eu sou o diabo, vim aqui devorar você. Não faz isso, irmãos. Ele coloca o cara no serviço para te atazanar. Ele coloca o vizinho lá para botar o baile funk dele, sabe? No sábado à tarde, domingo à tarde, você quer dormir, fica uma dormidinha básica no domingo à tarde, né? Ou então um sertanejão comendo lá. Então a gente tem que vigiar, porque aí você vai lá, xinga o cara, porque o cara já não entende, né? Aí vai lá, xinga o cara, calça com o vizinho, e aí você vê que aí começa a ter uma intriga lá, e o cara começa, você tem problema com a vizinhança, e aí o Satanás vai tratando como? Te dando angústia, sabe? Colocando um vespeiro na sua cabeça, colocando uma caixa de maricona na tua cabeça. Você fica tão preocupado com as coisas que você não consegue nem mais focar nas coisas espirituais. Então nós precisamos vigiar, precisamos orar. Eu atendi uma paciente da Umbanda, e eu sempre tive muita tranquilidade, muita liberdade para falar com os pacientes sobre coisas espirituais, né? E ela sabe que eu sou crente, né? A gente conversa sobre coisas espirituais, e ela veio para mim com crises de ansiedade. E aí ela chegou para mim e falou assim: Lucas, né, cara, mas está terrível e tal, e problemas no relacionamento, o Espírito Santo me deu discernimento. Eu falei assim: fulano, você já percebeu que todas as vezes
que você volta com este cara, o negócio piora? Ela parou. Ela falou assim: é mesmo, não é? Eu falei assim: me diz uma coisa, como você conheceu? Ele contou a história toda. E lá na Umbanda, lá, ele recebia um treino forte lá, mais forte do que o que ela recebia. Eu não sei, né? Para mim, eu até falei isso para ela. Na minha visão, é como se fosse um morcego. Na minha visão, é como se fosse um morcego. Aí eu falei para ela assim: cara, sua cabeça parece uma caixa de marimbondo. Sabe aquela, você já viu o enxame de abelha? Irmãos, aquele sonho é terrível, né? A sensação que eu tinha daquela mulher era isso. E ainda disse mais para ela: falei assim, você já percebeu também que toda vez que você começa a se reaproximar lá do terreiro, lá, as coisas começam a pipocar com você? Eu fui mostrando para ela, porque quando ela estava de boa, que ela não ia lá no terreiro, que ela não batia os tambor, como eles falam, né? Fazer as macumbinhas lá, ela estava bem. Ela ia para o terreiro, o trem desandava, irmãos. Então, assim, nós precisamos entender, e eu só citei esse exemplo para falar da caixa de marimbondo. Parece que Satanás fica na cabeça até do crente, assim, quando a gente não vigia, quando a gente não ora, quando a gente dá liberdade, quando a gente não, e assim vai. Entende? Precisamos estar ligados, irmãos, precisamos estar ligados. E sobre todas as coisas, irmãos, para fechar essa mensagem, sobre tudo, nós precisamos pensar que o que vivemos aqui é café pequeno, porque o que temos no céu é um banquete. O que nós temos aqui é um lanchinho. O que temos aqui, nós somos forasteiros. Forasteiro é aquele que não tem um paradeiro, sabe? O forasteiro é aquele que está numa viagem comprida. É um cara que o destino dele é muito longe. Isso é um forasteiro. E Pedro fala: vocês são forasteiros, lá no 2, capítulo 11. Né? Então nós temos que pensar, irmãos, que a nossa estadia aqui na terra, suponhamos que a gente vive 80 anos. Quantos anos está seu pai? Seu pai está 86. Suponhamos que a gente vive 86 anos aqui na terra. Né? Irmãos, quanto tempo a gente vai viver no céu? Por que são 80 anos perto da eternidade? Irmãos, isso aqui não é nada que ele está vivendo. Por isso que a nossa mentalidade tem que ser de forasteiro. Por isso que a nossa mentalidade tem que ser sóbria, porque a gente vai viver no céu. Porque isso aqui é café pequeno. Isso aqui é uma situação pouca, isso aqui é bobagem que a gente está vivendo. Porque o que nos espera é muito maior. Aleluia! O que espera o crente é muito grande, irmãos. O que espera o crente não tem palavras para descrever. Aleluia! Imagina a picanha do céu, irmãos. Não vai entupir as artérias. A água do tereré não vai acabar da bomba, irmão. Você vai tomar e a água não vai secar lá dentro. Irmãos, as coisas do céu não vai acabar. Estou brincando assim. A Bíblia não fala que vai ter picanha, a Bíblia não fala que vai ter tereré. Mas, irmãos, cara, o céu está fora toda a nossa possibilidade de imaginação. É por isso que nós somos forasteiros. Lucas, você é forasteiro, cara. Você é forasteiro. E voltando no Pedrão, né? Quando eles tomam aquela sabatinada lá que eu falei para vocês, né? Eles começam a receber perseguição sobre a igreja. Eles começam a orar para Deus e pedindo para Deus fortalecimento. Eles não para fazer justiça, foi o que eu preguei no domingo, né? Eles não pedem para Deus nada disso. Eles pedem assim: Deus, eu estou passando na prova, eu tenho que passar na prova. Então tá, faz o seguinte então, Deus. Bom, eu sozinho não aguento, você pode me fortalecer então? Manda aí uma injeçãozinha de adrenalina para mim ficar ligadão então. E é isso que a gente tem que entender, porque, irmãos, nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta não é contra o nosso vizinho. Eu amo meus vizinhos. E antes de mudar para minha casa, eu orava para os meus vizinhos. Minha vizinha faz bolo e leva na minha casa para mim. Minha vizinha faz coisas gostosas e leva para mim. Eu oro, irmãos. Se vocês não oraram, o problema é de vocês. Eu oro para os meus vizinhos. Sempre orei, irmãos. Antes de eu casar, eu já orava para os meus vizinhos. Eu falava: Senhor, eu não sei quem vai ser meus vizinhos, mas que sejam pessoas que sejam bênçãos na minha vida, que você bença a vida deles.
Irmãos, eu sempre fui luz na vida dos meus vizinhos. O meu vizinho, que até veio aqui na igreja esse tempo atrás, rapaz, esses dias atrás ele trouxe um pãozão doce lá. Rapaz do céu, irmãos, eu sou mimado pelos meus vizinhos. Ainda mais com a Sofia agora. Estou entrando, irmãos, né? Estou no saldo. Estou no saldo, positivo. Irmãos, para fechar a mensagem, né? Irmãos, vamos ficar ligados. Vamos ser sóbrios. Sejam sóbrios. Estejam ligados. Existe muito de Deus para nós. Deus quer nos levar sempre para mais longe, né? E me preocupa quando eu vejo a nossa igreja, né? Não a nossa igreja em Itatiaia, mas a igreja de Cristo. Ontem eu estava conversando com o pastor sobre isso. A igreja está deixando de ser referencial. A igreja está deixando de ser agente de transformação, né? A igreja está deixando de ser agente de transformação, irmãos. Porque olha para os crentes não fede, não cheira. É por isso que ele tem que ser diferenciado. Ele tem que ser diferenciado no linguajar, na palavra. Por isso que ele não pode beber. O livro Paulo fala: posso todas as coisas, né? Todas as coisas são necessárias. Mas será que todas elas me edificam? Irmão, você quer beber? Eu não te indico. Mas e aí? O que isso aí vai te agregar? Aí tem um crente que não bebe e um crente que bebe. Crente que bebe. Aí, no mesmo ambiente de trabalho, tem um cara não crente que precisa de uma oração. Vocês acham que ele vai pedir oração para quem? Para o crente que bebe ou para o crente que não bebe? É muito simples. Ele não vai pedir para o cara que bebe. Muito simples, irmãos. Porque é testificação do Espírito Santo. Se você tem o selo de Deus na sua vida, você vai chamar a atenção. Você vai ser diferente. Seu cheiro vai ser diferente. Sua aparência vai ser diferente. A sua conduta vai ser diferente. Por isso nós precisamos pensar: estamos aqui como peregrinos. É por isso que no capítulo 2, irmão, depois leiam. Pedro, 1 Pedro, uma delícia de ler. Você lê rapidinho ele. Só 5 capítulos, né? Irmãos, por isso que ele fala no capítulo 2, olha, cuidado com as paixões da carne. Porque ela vai corromper os seus... Vamos traduzir? Ela vai corromper seus valores, vai corromper quem você é. Seu foco não é esse, você é peregrino. Você não precisa se prender nas coisas daqui, porque você é peregrino, você está de passagem, né, para o lugar que Deus está preparando. Amém? Aleluia? Amém. Quem aqui conseguiu matar a fome por um pouquinho de tempo? Aleluia. Amém? Daqui a pouco vem fome de novo, a gente tem que comer toda hora. Amém? Aleluia. Né? Que palavra boa, né, irmãos? Glória a Deus. Palavra boa de Deus para nós.